Olá, alunos! Dando sequência ao vídeo anterior, hoje iremos falar sobre um tema muito importante que irá servir para você alcançar seu objetivo sem desistir nem procrastinar. Irei lhe contar uma história de um herói da mitologia grega chamado Ulisses. Ulisses, depois de ter lutado na guerra de Troia, voltava para sua casa num lugar chamado Ática, depois de longos 10 anos de ausência. Mas por ter discutido com um deus do Olimpo, este deus o castigou e teve que atravessar por um monte de desafios na sua volta para casa. Ele enfrentou bruxas, monstros, traições, tempestades que adiavam sua chegada para lá. Mas agora precisava de enfrentar um último desafio. Teria que passar por um estreito no mar, onde muitos navios já haviam afundado. Sempre que passavam por aí, afundavam. Mas por que afundavam? Porque allí vivían as temidas sereias. No eran seres monstruosos, eran seres lindos, mas elas tinham um canto irresistível. Quem ouvia o canto das sereias ficava enfeitiçado, ficava drogado, perdia o foco, esquecia o destino, esquecia objetivos, esquecia de tudo, ficava hipnotizado. E o que acontecia? Os marinheiros conduziam seus navios, iam para as sereias, onde haviam rochedos debaixo das ondas do mar, e afundavam o barco e acabavam morrendo. Mas o detalhe mais assustador é que ninguém era forçado para ir aos rochedos. Eles simplesmente cediam. Ou seja, o perigo não estava em um ser corpóreo, estava na mente, no que eles se distraíam com o canto das sereias. Aqui surge a parte mais genial da história. Tá? Ulisses sabia que tinha essas sereias, então sabia que teria que passar por aí, e ele não disse, nós somos fortes, vamos resistir. Ele disse algo mais humano e muito mais inteligente. Nós podemos ser seduzidos, tá? E então, disse assim, ele criou uma estratégia com os seus marinheiros. Aí que surge o famoso pacto de Ulisses. Ou seja, vamos passar por aí, mas vamos fazer uma estratégia, mas teremos que fazer um pacto. Antes de chegar à sereia, Ulisses deu uma primeira ordem. Todos os marinheiros tampariam os seus ouvidos com cera, sem exceções, sem heroísmo. Tá? Mandou bloquear a tentação, ou seja, vocês não vão ouvir o canto das sereias. Mas para si mesmo, ele pediu algo mais radical. Ele pediu que fosse amarrado a um mastro no navio. Ele queria ouvir e ver a sereia, mas sabia de que ele poderia ceder. Então, por isso, me amarrem e não me soltem. Não importa o que eu diga, o que eu grite, o que ver, não me soltem. Olha só, isso é disciplina planejada, tá? Ele não confiou nas suas emoções, ele sabia que poderia não aguentar a tentação, tá? Aí, quando passaram pelo estreito, né, o canto começou. Ulisses perdeu o controle. Os marinheiros não ouviam, eles iam dirigindo o barco, né? Mas aí ele que ia na frente no mastro, disse o canto ecoou e Ulisses perdeu completamente o controle. Gritou, implorou, ordenasse que o soltassem. Mas os seus marinheiros, fiéis ao pacto, não soltaram Ulisses e continuaram a rota.
sem olhar para os lados e sem ouvir nada, até que o canto ficou para trás e o navio atravessou o estreito sem bater nos rochedos e sem afundar. Bueno, vamos agora a fazer uma analogia com o nosso dia a dia da atualidade, em relação ao curso que vocês estão começando. Quais são as sereias de hoje? Tá? Quais são as sereias que nos distraem e cantam, que ficam nos chamando a atenção, que digam, não, mais 5 minutos no TikTok ou no Instagram, vou assistir esse vídeo, depois vou assistir o outro, vou assistir uma Netflix, depois eu estudo, amanhã eu faço, hoje não faz diferença. Bom, como mito, o perigo se chama dopamina. Essa dopamina que essas distrações nos dão um excesso de dopamina, mas que ao mesmo tempo nos rouba os sonhos e propósitos, nos desfoca, nos afunda nossos planos e destrói nossos objetivos. Tá? Celular, jogos, maratona de séries, a própria preguiça, né? É um canto da sereia também. Então, por último, eu deixo para vocês reflexionarem. Tá? Vocês têm um porto de chegada, uma Ática. Vocês têm um objetivo, que é seu preparo profissional. Tá? Mas vocês vão ter distrações. Então, vocês têm que tomar em conta isto. Vamos ter que distrações, mas eu tenho um objetivo maior. Eu chegar a meu porto de Ática. Tá? Então, não vou me desfocar, porque eu tenho um propósito maior. E quais são esses propósitos? Meus sonhos, meus objetivos, minhas metas. Ser um auxiliar de saúde bucal. Então, alunos, deixo para vocês essa reflexão e vocês anotem quais são as sereias que mais tentam vocês e que fazem desviar, possam fazer desviar esse objetivo. Anotem. É o TikTok, é o Netflix, é o WhatsApp, tá? Para que vocês não possam ser jogados contra os rochedos e desistirem e não terminarem seu curso. Porque, no final das contas, alunos, o sucesso depende de vocês estarem preparados com força de vontade, com disciplina, com foco e ação, tá? Então, eu gosto dessa frase de Bernardinho, que esse Bernardinho, ele há muitos anos atrás, ele levou várias vezes a seleção brasileira de voleibol a ganhar muitas medalhas de ouro, e ele tem essa frase, né? A vontade de se preparar, ou seja, se aprimorar, se profissionalizar, tem que ser maior do que a vontade de vencer. Sim, porque vencer será consequência de boa preparação. E aqui está a minha frase final, que é a frase que eu gosto, que é uma frase em espanhol que se chama ponete las pilas. O que é ponete las pilas? É bota as pilhas, coloca as pilhas, liga as pilhas. Vocês estão vendo aí a imagem de um cérebro ligado com 2 pilhas. Então, isso aqui te liga. Ponete las pilas. E espero vocês já para entrar em cheio para a próxima aula em nosso curso de ASB.